Alô pessoal, aqui eu estou de volta nesse meu primeiro vídeo de 2020, depois de umas primeiras semanas muito inquietantes no mundo, né? Aí no Brasil a gente se distraiu um pouco das nossas crises habituais e peculiares, achando que estava para estourar a Terceira Guerra Mundial. Foram alguns dias de pânico no começo de janeiro, eu fiz até um pouco de chacota no Twitter, dizendo, pessoal, não vai estourar a Terceira Guerra Mundial em função do conflito entre Estados Unidos e Irã, ninguém precisa estocar os suprimentos, ninguém deve reservar restaurantes para a última ceia, isso não vai acontecer. Mas, obviamente, a crise é séria, né? Sempre há o perigo de uma escalada, e a gente sentiu a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, primeiro com o assassinato feito pelos americanos do general terrorista Soleimani, do Irã, e depois as retaliações calibradas, um pouco ensaiadas do Irã, depois a surpresa que nós tivemos com a derrubada acidental de um avião ucraniano pelos militares iranianos. Eles demoraram para assumir responsabilidade, isso levou a uma série de protestos surpreendentes no Irã, ou seja, mostrando que o fervor nacionalista nessas horas não conseguiu abafar a frustração da população iraniana com a crise. Nós não sabemos se teremos novas retaliações iranianas ou das suas milícias iraquianas, ou do grupo terrorista libanês Hezbollah, contra alvos americanos ou israelenses. O fato que segue o clima de incerteza nessa crise, e eu queria tocar nessa análise de geopolítica no ponto essencial. Donald Trump não gosta nada que Obama faz. Pois bem, ele abandonou o acordo nuclear que o Obama e a comunidade internacional tinham firmado com o Irã, né? Ele quer exercer esse jogo de máxima pressão econômica contra o Irã, com sanções e esses ataques militares, para forçar o Irã, no mínimo, a renegociar o acordo nuclear, para que não consiga a bomba, em última instância, para derrubar esse regime que, de fato, é um regime infame. Mas o problema são sempre as chamadas consequências não planejadas em uma crise. O que resultou nesse comportamento do Trump? Antes de mais nada, o Irã voltou a trabalhar em cima do seu projeto nuclear. Ele está abandonando também o acordo nuclear, como se esperava, removeu os limites para o enriquecimento de urânio, e aí sim, não a curtíssimo prazo, nós podemos ter um conflito em larga escala, e devem existir esses temores, não digo de uma terceira guerra mundial, mas de um conflito fenomenal ali no Oriente Médio, porque dia menos dia é possível que o Irã, como a Coreia do Norte, tenha a sua bomba nuclear. E aí o que fará o governo americano? Não estou falando do Trump, mas de um futuro presidente. Ele vai ter que dar cabo dessa bomba nuclear ou vai ter que se acomodar a mais um pequeno país com bomba nuclear, entrando nesse clube cada vez menos exclusivo e cada vez mais perigoso, que tem como participante hoje em dia a Coreia do Norte, um país que, ironicamente, o Trump, ao contrário do caso dos ayatollahs, está disposto a dialogar. Ele conversa muito com o tirano Kim Jong-un, mas, por enquanto, ele se recusa a conversar com o Ayatollah Khamenei, o presidente do Irã, e isso mostra realmente a fluidez da situação. Nós temos um conflito cada vez mais perigoso, ninguém quer ir para uma guerra e, no entanto, os desafios estão aí adiante, mas a médio e a longo prazo, que será o Irã como a bomba. Como os americanos e o resto do mundo ocidental vão reagir nesse cenário. Aí sim é uma situação preocupante que vai merecer análises por anos a fio. Até a próxima.